Vamos então agora, nesse instante, por alguns segundos, nos conectarmos com o nosso plano superior, com os espíritos protetores da nossa aula, do nosso curso, pedindo a eles que nesse instante eles sejam a nossa companhia, eles possam estar abrindo nossas mentes e nosso coração para que possamos assimilar tudo o que vamos ouvir na noite de hoje. E nessa sintonia, nós vamos iniciando, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado Senhor, seja sempre seu nome. Venha até nós, Senhor, onde é o seu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossos erros, nossos tropeços, as nossas fraquezas, da mesma maneira que devagarinho nós vamos aprendendo a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em qualquer das tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a aula de hoje é uma aula, assim, um pouquinho diferenciada das outras. Nós vamos falar sobre, praticamente sobre as obras básicas do Espiritismo, né? Nós vamos fazer a apresentação sumária dos livros, né? O Livro dos Espíritos, a conclusão. Então, a primeira edição de O Livro dos Espíritos data de 18 de abril de 1857, a qual foi totalmente revista, corrigida e homologada pelos espíritos. Sucedida assim pela segunda edição em 18 de maio de 1860. Nesta, das 501 questões iniciais, passam a constar 1.019 questões, as quais Allan Kardec apresenta um texto concludente. Esta conclusão apresenta-se dividida em 9 itens, os quais, por uma questão didática, propomos intitular o fenômeno das mesas girantes. À época de Kardec, estava muito em moda na sociedade europeia o fenômeno das mesas girantes, como um passatempo das reuniões sociais. Denominava-se, então, essa prática como sessões de mesinha, ou mesa falante. Essa era uma forma de que os espíritos se valiam para uma invasão organizada de suas manifestações no mundo. No entanto, para muitos, estes fenômenos não passam de um mero divertimento ou passatempo. Não compreendem que, embora alguns conhecidos da antiguidade, até mesmo dos povos semi-selvagens, possam estar relacionados a graves problemas de ordem social e moral, assim como do futuro da humanidade. Dessas práticas saiu toda uma ciência com a solução de problemas que nenhuma filosofia pudera resolver. A forma metódica com a qual foram considerados esses fenômenos confere-lhes toda uma autoridade, assim como o valor moral dessas comunicações que viriam a modificar a visão do ser em relação à sua origem, sua natureza e seu destino. Materialismo. O espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha os materialistas por adversários. Ao combater o maravilhoso e o sobrenatural, o materialismo combate as religiões em geral, pois fundam-se na revelação e nos milagres. No entanto, a religião espírita é positiva, ou seja, fundamenta-se em fatos incontestáveis. Não se trata de crença, mas de convicção, a partir de comprovações racionais. Ora, o que são os milagres para a doutrina espírita, senão fatos naturais?
Em que consiste a revelação, senão em comunicações de seres como nós, mas que habitam uma esfera extrafísica ou espiritual? A natureza não pode derrogar leis eternas que regem o universo. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais. Eles nos revelam uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, para melhor dizer, incompreendida até hoje, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Os que atacam o espiritismo é porque, na verdade, não conhecem sua autoridade moral e racional. O ceticismo. Vive-se uma civilização engrandecida materialmente, mas que não soube superar-se espiritualmente. Eis a causa da incredulidade dos homens, e que tanto reflete em seu comportamento com o próximo. É a ausência da crença que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que minam a sociedade. Demonstrando a existência e imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, reergue os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ora, se duas doutrinas se enfrentarem, uma nega o futuro, a outra o prova, uma nada explica, a outra tudo explica e dirige-se à razão, a primeira aniquila a esperança, a segunda consola e mostra o vasto campo do futuro. Qual é a mais convincente? Muitas pessoas, entre os quais os céticos, fazem-se apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas se tanto uma quanto o outro baseiam-se na abnegação, em que valores apoiam-se tais pessoas, se para elas a vida reduz-se a breves momentos? Vem disso o desejo de possuir bastante para melhor gozar. Desse desejo, por sua vez, nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja ao desejo de tomar o que eles possuem, vai apenas um passo. O que as retém? A lei? A consciência? O sentimento encontra uma razão de ser se tudo acaba com a vida? Com essa crença, uma única máxima é racional: cada um por si, pois nada existe além da morte. Então, o ceticismo que eles estão falando aí é simplesmente a comprovação, né? No que você quer acreditar? Você acredita no quê? Que você nasceu, viveu, morreu e acabou? Seria um Deus muito injusto, né? É o que eu sempre costumo falar. Se nós, que somos pais aqui na Terra, queremos o melhor para os nossos filhos, imagine Deus que nos criou, o quanto Ele quer o nosso bem. Por que que Ele seria tão injusto em dar para um e não dar para outros? Por que que existe tão grande diferença entre uma pessoa e outra? Por que uns nascem num berço de ouro e outros nascem debaixo da ponte? Como se explica isso? É a pergunta que toda pessoa cética precisa fazer. Porque a religião, por assim dizer, se a gente pode dizer que espiritismo é uma religião, é mais uma filosofia do que propriamente uma religião, se você fosse pensar diferentemente disso, como é que ia ser? Então, tudo precisa ser pensado. A gente não tem que acreditar porque o outro falou. A gente precisa raciocinar, perguntar-se e ter as respostas, né? Então, quem é cético não acredita no nada, é materialista e pensa que só na matéria. Então, para que nos criar, né? O que leva a tudo isso, né? Então, são coisas para a gente pensar. Não pode existir uma injustiça tão grande desses, que uns nascem com tudo e outros nascem sem nada. Uns já nascem com não enxergando, não falando, não andando, com um monte de problemas, e os outros nascem perfeitos. Que Deus é esse? Por quê? Né? É essas coisas que a gente tem que se perguntar. E o Espiritismo responde, né, a todas essas perguntas. O futuro e o progresso. O progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. E essa lei se funda sobre a certeza do futuro.
dessa lei derivam todas as outras, pois encerra todas as condições para a felicidade do homem. A comparar-se, a comparar os povos e as épocas, ver-se-á que melhoram sua condição à medida que essa lei é melhor praticada. Pode-se já entrever o que será da sociedade quando tomar essa lei por base em todas as instituições sociais. Pode-se avaliar o futuro como base no que o homem já alcançou no passado e já se vê pouco a pouco as antipatias entre os povos que se extinguirem, maior justiça a presidir as leis nacionais, as distensões de raça e crença não mais serem consideradas. Sem dúvida, existem ainda muitos resíduos a serem destruídos, os quais não poderão opor-se ao poder irresistível do progresso. Essa força viva, que é em si mesma uma lei da natureza. No entanto, mesmo que o homem venha a ter a felicidade que o progresso intelectual proporciona, ele perceberá que essa felicidade é incompleta sem a segurança das relações sociais, e essa segurança só será encontrada no progresso moral. Então, aqui não tem nem o que falar, né? É óbvio e claro que está se falando sobre o futuro e o progresso. Propagação das leis das ideias espíritas. Muitos reconhecem que a doutrina espírita ameaça invadir o mundo sem perceber que com isso proclamam, portanto, sua própria força. Uma ideia que não tivesse fundamento e que não fosse apoiada na lógica não poderia tornar-se universal. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Nesse sentido, é inútil o esforço de seus detratores, pois a própria razão constitui sua verdade intrínseca. O desenvolvimento das ideias espíritas apresenta 3 aspectos distintos. O primeiro é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos. O segundo é do raciocínio e da filosofia. O terceiro, da aplicação e das consequências. Segundo Allan Kardec, o período de curiosidade já passou, pois sua vez satisfeita já mudou seu objetivo. Mas o mesmo não acontece com relação ao pensamento sério e ao raciocínio. O espiritismo progrediu, sobretudo depois que foi melhor compreendido em sua essência, pois além dos fenômenos há uma filosofia. Essa filosofia explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela, encontra-se pelo simples raciocínio uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau o futuro do homem. Além disso, o espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e recompensas futuras, oferecendo explicações naturais e que não podem ser contestadas pela mais exigente razão. E, por último, ele se fundamenta nos fatos e que já são irrecusáveis por toda a parte. Então, a propagação das ideias espíritas se incomoda tanto é porque realmente existe. Se ela não existisse, se ela não fosse concreta, não ia incomodar tantas pessoas, né? E incomoda, porque tem gente que, quando faz ideia de uma coisa, já é contra e pronto, né? Não vai procurar estudar, não vai procurar saber. Eu acho que a gente tem que estar aberta a tudo. Nós não podemos ser radical em relação à religião nenhuma. Nós temos que estudar e entender todas, para saber a qual melhor se aplica para nós, a qual responde às nossas perguntas, porque nós temos que ter uma fé raciocinada, não uma fé cega, uma fé que vamos seguir porque temos que seguir. Não, ao contrário, temos que saber o que estamos fazendo. Então, é super, hiper importante conhecer as outras também, para que a gente possa fazer uma escolha certa do que é que a gente quer, né? Espiritismo, síntese do passado. Seria fazer uma ideia bem falsa do espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhes as bases.
Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Ele não reclama uma crença cega, mas importa que se saiba por que se crê. Além disso, a sua essência consiste nos ensinamentos morais decorrentes das manifestações materiais. O mais importante é a essência evangélica que o caracteriza. Os fenômenos são apenas um meio e não um fim em si mesmos. Essa racionalidade que caracteriza a doutrina é fruto de toda uma história do pensamento. Não surgiu do nada. Pode-se dizer que o Espiritismo é a síntese de todo um passado. O Espiritismo não é obra de um homem, ninguém se pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, pois sua verdade existe desde sempre. Os fatos que apresenta e sua racionalidade são inerentes à condição humana. Assim como seus princípios, encontram-se também em outras religiões que lhes são anteriores. A moderna ciência espírita acrescenta-se às demais. Ao reunir um todo que estava disperso, explica, em termos próprios, o que só se conhecia em linguagem alegórica. Busca uma religião positiva, mas não lhe cabe o papel de fundadora. Ela revela o que existe, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. A classificação de seus adversários e adeptos. O Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios de filosofia e moral que delas decorrem, ou da aplicação desses princípios. Então, aqui está bem claro, né? A classificação. Disto decorre os 3 graus de adeptos. Os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las, para eles é uma ciência de experimentação. Segundo, os que compreendem suas consequências moral. E terceiro, os que praticam ou esforçam-se para praticar esta moral. Quanto aos opositores, também são classificados em 3 categorias. Os que negam sistematicamente tudo que é novo e que criticam sem conhecimento de causa, nada admitindo fora do testemunho dos sentidos. Esses são os incrédulos de posição fixada. Segundo, os que, sabendo muito bem o que deve pensar na realidade dos latos, não obstante o atacam por interesses pessoais. São aqueles que temem suas consequências. E terceiro, os que encontram na moral espírita uma postura demasiado severa para os seus atos e tendências, então não o seguem. Mas, entre os que compreendem o Espiritismo, os efeitos são outros. Primeiro, o desenvolvimento do sentido religioso, disto resultando o desapego pelas coisas materiais. Segundo, a resignação em face das vicissitudes da vida, daí mais coragem nas aflições, mais moderações nos desejos. E terceiro, o despertamento da indulgência para com os defeitos alheios. Cristianismo e Espiritismo. Algumas pessoas questionam-se se os Espíritos nos ensinam uma nova moral, ou algo de superior às leis que o Cristo ensinou no seu Evangelho. No entanto, importa enfatizar que os Espíritos vêm não somente confirmá-las, mas também mostrar a sua utilidade prática. Eles tornam inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas sob forma alegórica. E, ao lado da moral, vem definir-nos os mais abstratos problemas da psicologia. São chegados os tempos em que as verdades mal interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano, para acelerar o seu adiantamento. O Espiritismo vem, assim,
dinamizar o próprio espiritualismo, na medida em que aqueles que compreendem sua essência evangélica são levados a superar-se, sentem-se a necessidade de se conhecer, de julgar a si mesmo e de se emendar. Unidade de pensamento. Muitas divergências de opinião existem sobre certos pontos, em especial por parte dos adversários da doutrina. No entanto, os espíritos sempre nos aconselham a não nos inquietarmos com essas divergências, pois que a unidade se faria ora. A unidade já se fez sobre a maioria das questões, e as divergências tendem a desaparecer. Tendem a desaparecer a cada dia. Essa unidade se fará pela razão moral, onde o bem prevalecerá sobre os divergentes pontos de vista. E é deste lado que os homens se ligarão pela força das circunstâncias, porque reconhecerão que ali se encontra a verdade. Os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e devem unir-se em um pensamento comum, o do amor de Deus e da prática do bem. Então, tudo que o Espiritismo se encerra nessa última frase. O amor a Deus, o amor de Deus e a prática do bem. Se a gente fizer isso, fechamos a nota em todas as matérias. E evoluímos. Simples assim. Né? Tá aí. Agora, a segunda parte é com a teacher Bia. Não, teacher não, é só leiteira mesmo. Não, é leitora. Daí tá gravado ainda. Mas tudo bem. A gente vai falar um pouquinho agora a Gênese, os milagres e... Só um minutinho. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Este livro da codificação encerra em seu conteúdo as teorias científicas que fizeram do Espiritismo uma doutrina grandiosa, cuja coerência e concordância no ensino dos espíritos até hoje não foram refutados pelos homens, e muito menos desmentidos pelos acontecimentos. Assim, sua finalidade é o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observância dos fenômenos espíritas. Gênese. Allan Kardec, já no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, acentua os aspectos principais que fazem do livro do Espiritismo a terceira revelação. Que fazem do Espiritismo a terceira revelação. A saber, o aspecto divino, porque advinda de espíritos superiores, embora a elaboração seja fruto do trabalho do homem, o aspecto científico, porque seus princípios são comprovados experimentalmente, e, finalmente, o aspecto coletivo, na medida que resulta de um ensino universal e uníssono dos espíritos encarregados desta missão. A ciência tem como objeto de estudos as leis que regem o mundo material. Outrosim, o objeto do espiritismo é o estudo das leis que regem o mundo espiritual, pelo fato de que ambos esses mundos reagem entre si de maneira recíproca e ininterrupta. Faz-se necessário o conhecimento de um para se conhecer o outro. Assim, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e confirmação. Em seguida, esta obra trata de maneira abrangente da existência de Deus e sua natureza divina, questões estas sempre de difícil entendimento para aqueles que ainda se prendem aos dogmas de religiões tradicionais. Mas, por força desta nova revelação, a verdade sobre os enigmas que envolvem a divindade
torna-se pouco a pouco desvelada, de acordo com a evolução espiritual da humanidade. A seguir, Allan Kardec faz uma análise profunda sobre a origem do bem e do mal, sobre as imperfeições do ser humano e o mau uso do seu livre-arbítrio, sobre as diferenças fundamentais entre instinto e inteligência. Encerra este capítulo falando sobre a destruição dos seres vivos como sendo necessária a evolução, estando, portanto, perfeitamente de acordo com as leis da natureza. Nos capítulos subsequentes, Allan Kardec utiliza-se da ciência como sendo a chave para adentrar os problemas da criação universal, pois somente a partir das teorias científicas é possível conceber-se a verdadeira cosmogonia do universo. Do mesmo modo, os períodos geológicos da formação da Terra são abordados pelo autor sobre a ótica da ciência, mas a partir de uma perspectiva espiritualista, a fim de preencher as lacunas que o conhecimento científico não pode preencher, justamente por lhe faltar uma referência transcendental. Portanto, a ciência é chamada a construir a verdadeira gênese segundo a lei da natureza. O capítulo 6... Só um minutinho. Isso. O capítulo 6, Uranografia Geral, é extraído de comunicações digitadas na Sociedade Espírita de Paris em 1862 e em 1863, pelo espírito Galileu Galilei e psicografadas pelo médium Camille Flammarion. Trata-se de complexas noções científicas sobre o espaço, tempo, matéria, leis e forças e a criação universal. Aqui são abordados de maneira global assuntos relativos a sóis, planetas, satélites, cometas, a Via Láctea, os desertos do espaço e a diversidade dos mundos. Kardec completa esta parte com a gênese orgânica, onde explana a teoria da formação dos seres vivos, o princípio vital, a escala dos seres orgânicos e o homem, e com a gênese espiritual, onde aborda a importante questão do princípio espiritual e sua união com o princípio material, a encarnação e reencarnação dos espíritos e a raça adâmica. Finalmente, a gênese mosaica, onde Allan Kardec compara os dias da criação da Bíblia como correspondentes a períodos sucessivos da evolução, de acordo com a ciência. Você quer comentar alguma coisa, Sônia? Não, então, assim, tudo que está falando, esta aula é o que eu falo, esta aula é o conjunto de tudo aquilo que a gente aprendeu durante esse tempo. Porém, é muito importante que se leia os livros que estamos falando aqui. O livro dos Espíritos, nós estamos lendo aqui algumas perguntas, mas nós temos a Gênesis, que é muito importante de ser lida. Nós temos o Evangelho. Então, para cada livro é um segmento, né? É a necessidade de conhecer o que vocês estão vendo, estão assistindo, estão conhecendo, né? Precisa ter um profundo conhecimento das coisas. O Céu e o Inferno são todos livros que têm necessidade de se ler para se conhecer o básico do espiritismo, porque não como fala ali, o espiritismo não é só manifestação. Ele é um conjunto da moral, de manifestação, de uma série de coisas que precisa ser estudadas. E ele necessita da ciência, porque a ciência é que vai provar tudo isso. Então, tudo isso é um conjunto, não é uma coisa que foi tirada do nada e que mandaram que a gente acreditasse, porque um espírito falou. É isso. Então, essa aula de hoje é realmente assim, explicando tudo aquilo que a gente já estudou, explicando cientificamente a história e provando. Por isso que não tem, assim, muitos comentários de fazer, né? Que nem os milagres estão todos, né, na Gênesis, né? Explica perfeitamente os milagres ali na Gênesis, né? As predições, as coisas, está tudo ali.
Ô, Sônia, como falta só 2 minutos, eu vou encerrar É aqui melhor parar e voltar depois, né? e depois a Ok, gente volta. Eu já mando o link para ok, vocês. tá bom.